E eu, por exemplo, fiquei 56 dias internado, né, entre a vida e a morte. Nossa, Isso conta essa, Gladys. isso eu tive uma coisa chamada mediastinite, né, que é a área onde fica o coração, ela é isolada. Ali não pode ter nenhuma bactéria, não pode ter nada, é uma área estéril, né? É uma barreira muito forte, porque o coração é um órgão nobre, assim, como o cérebro. Então ali não pode ter nada além do coração. Então são duas membranas que deslizam, né? O pericárdio, e ali nessa caixinha a gente dá um nome de, dentro dessa membrana, a gente dá um nome de mediastino. É uma caixinha aqui no meio do tórax, né? Essa região central aqui do tórax, a gente chama de mediastino. E eu tive uma perfuração esofágica durante um procedimento médico. E todo o conteúdo gástrico, que é muito ácido, e tem bactéria, né? Bactéria na boca, bactéria no esôfago, no estômago, é normal. No estômago já não tem tanta, porque elas morrem, né? Com ácido, mas da boca até o estômago tem muita bactéria. E essas bactérias entraram por essa fístula, esse buraquinho entre meu esôfago e o meu coração, a área do coração, e começaram a criar como se fosse um abscesso ali, uma área de infecção ali na área cardíaca. Isso pode ser muito sério. É muito sério, né? Na verdade. Foi em que ano? Isso foi em 2017. 2017. Agora, há 5 anos atrás. Recente. Recente. E aí a pessoa pode desenvolver uma miocardite, pode desenvolver uma arritmia cardíaca grave e vir a morrer. Ela pode desenvolver uma infecção generalizada, porque é muito difícil o antibiótico chegar até ali, já que é uma caixa fechada, protegida. E muitas vezes o antibiótico ele não consegue ter uma concentração suficiente ali para matar as bactérias daquele lugar, né? E aí, às vezes, tem que tomar uma decisão radical lá pelas tantas, depois de tentar várias decisões, e que é assim, pegar aquela caixa torácica, meter a faca, abrir e deixar aquilo tudo ir para fora. Foi tirar toda a inflamação. Isso. Não tem jeito. Mecanicamente. Mecanicamente. É incrível, né? Agora você falando, eu fiquei pensando... É como se fosse um abscesso mesmo, né? Você vai no médico, tá com abscesso, o médico corta e bota tudo aquilo para fora e tira os pedaços podres que tá ali do lado. Foi quando tem uma inflamação, um pus, alguma coisa, é isso. Só que era lá dentro, num lugar muito nobre, precioso. Muito fechado, exatamente. Isso foi feito pelas minhas costas, né? Foi por trás que foi operado. E daí o desafio foi o quê? O pós-operatório. Não, isso foi fácil. Isso eu já tinha passado 56 dias no hospital, com 3 idas para UTI. Né? Eu achei que era do pós-operatório. Não, a primeira pela própria infecção em si. Já entrou a sonda. Já. A segunda ida para UTI foi quando eu cheguei no hospital, né? Malzão. Aí melhorei um pouco, foi feito um procedimento que eu tive uma hemorragia. E aí uma hemorragia severa, eu tive que voltar para UTI. Né? Ainda bem que foi controlada a tempo, tudo, olha só. Né? E aí a terceira foi por uma infecção hospitalar. Daí o buraco era bem mais embaixo. KPC. Né? Porque eu já estava quase 2 meses no hospital, né? Então é normal, não tem como não pegar um bicho daqueles. Estar no ambiente hospitalar. Estar no ambiente hospitalar é extremamente resistente, né? E aí foi então que se tomou a decisão, agora não dá mais porque é bicho brabo, a gente vai ter que abrir na faca mesmo, não tem jeito. E daí deu tudo certo na cirurgia? Deu tudo certo, aí assim, foi uma semaninha pós-operatório, eu fui para casa, comecei a melhorar, não tive mais febre, melhorou tudo e vida que segue. Tá aqui a cicatriz, eu nunca quis fechar. Olha só. Tem um buracão nas minhas costas. Eu nunca quis fechar, porque eu tive que lidar com isso, né? Eu tive que lidar com todos o que significou 2 meses parado, 2 meses sem exercer o que eu mais gosto, também. Pelo contrário, sendo
exercido, vamos falar assim. Sim. Né? Eu nem tinha que ter voz ativa ali. A única coisa que eu disse para eles, eu disse assim, eu vou tomar minha testosterona uma vez por semana, porque eu sou um paciente que não produz mais testosterona, eu sou o que a gente chama de hipogonádico, né? Ou seja, eu sou, sabe, mulher na menopausa? Tem homem também tem menopausa, né? Então eu já estava na menopausa masculina, né? Que alguns de vocês conhecem como andropausa, a gente chama de hipogonadismo tardio. Então, eu já estava hipogonádico, eu já fazia uso desses medicamentos e os médicos que me assistiam disseram, não, cara, tu é o cara que sabe mais de hormônio que muita gente e tá bom. Mantém. E eu tenho certeza que isso contribuiu positivamente, aliás, muito positivamente. Talvez assim foi o carro-chefe de ter me tirado daquela situação que eu estava com todas as intercorrências, né? Olha só. Que desafiador, né, Glycon? E você falou também do desafio eu perdi 11 quilos, né? estar numa dieta por sonda, né? Que talvez seja uma experiência que... Você imagina assim, ó, eu sendo médico, e aí eu tinha que dizer assim, não, tá. Eu sou médico, mas eu não entendo de antibiótico, eu não entendo de cirurgia torácica, eu não entendo de um monte de coisa. Eu tenho que ficar na minha, né? Mas, tendo feito nutrologia, mesmo não sendo nutrólogo especialista, né? Eu não tenho RQE de nutrologia, eu dou aula para nutrologia, eu, né, fiz a pós-graduação em nutrologia, então eu discuti com os médicos nutrólogos do hospital que lá pelas tantas eu realmente estava demasiando muito, né? Então eu pedi para tirarem o carboidrato da minha dieta. NPT, né, da minha nutrição integral primeiro, né? Mas não durou muito. NPT é nutrição parenteral. Isso. Primeiro ele estava então com a nutrição através das veias. Não, eu estava pela sonda. Então enteral. Enteral, NPE. Só que não parava a sonda. A minha sonda voltava ainda para desgraça. Nossa, estava com uma velocidade Saía intensa. a sonda, não tinha jeito, saía. Era gastro ou era naso? Não, era naso. Naso, só que já estava no duodeno, né? Ela não estava para não ter refluxo. Ela já ia lá no duodeno. Você já tem refluxo? Você tem refluxo? Não. Por causa do fístula. Então ela tinha que estar o mais longe possível sem do buraquinho. Ácido. Entendi. Para a comida não ir para ali. Entendi. Tá? Então eles botaram direto. Eles botaram lá e ficavam olhando. Não tá vindo para cá. Era uma tomografia atrás da outra. Nossa. Né? Então não tá vindo para o buraquinho, para a fístula. Então pode ficar lá. O problema é que ela escapava. Ela escapava do meu nariz toda hora. Porque eu tinha muito soluço. E o soluço fazia com que ela voltasse. Aí se optou por nutrição parenteral. Ou seja, dissecaram a minha veia aqui, que eu quase já não tinha mais veia, né? Tava aquela coisa assim, bem complicado. Dissecaram uma veia central e eu recebia por aqui a nutrição. Então, direto na veia. E normalmente, os pacientes que estão em internação de UTI, que recebem nutrição parenteral, eles estão ou entubados e desacordados. Normalmente, você quando está ativo, você recebe enteral, que é pelo trato gastrointestinal. Isso, só que eu não podia. Exato. Eu não podia. Pela fístula, era arriscado, eles ficaram pensando se iam colocar ou não iam colocar. Aí optaram por colocar e ver se o alimento estava voltando para a fístula. Como ele não estava voltando, beleza, ótimo. Não precisamos fazer parenteral, né, pela veia. Só que não parou a sonda. E aí eles tiveram que optar por parenteral. Você sabe, Glycon, que eu trabalhei por alguns anos na indústria de dietas interais e parenterais. Então eu fazia aquela visitação hospitalar, trazia e entregava as dietas nos hospitais. Então eu estudei bastante sobre dieta interal e parenteral. E nessa prática a gente vê a dimensão da vulnerabilidade humana diante da nutrição. É o último estágio. Sim. É quando você não tem mais a possibilidade do trato gastrointestinal. Então você já esgotou as possibilidades, porque a gente sempre busca a forma mais fisiológica possível. Claro. Mas eu não podia engolir nada para não entrar. Exato. Entendeu? E assim, é justo. Chegou o momento em que,
para que tudo desse certo, a gente precisasse partir, então, para endovenoso, né? Para o sistema central.